estamos assim buscando a revelação de Jesus no Evangelho de Marcos. Como ele fala, como ele se comporta, como ele se move, o que Deus tem para falar para nós através de Jesus. E hoje não será diferente. Estamos já no capítulo de número 3 e vamos agora meditar do capítulo 3, do verso 13 ao 35. Então queria convidar você a abrir teu coração para ouvir a palavra do Senhor, a boa notícia do Evangelho e ser muito abençoado nessa manhã, no nome de Jesus, o Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Vamos lá? Depois, subiu Jesus ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Ele os chamou para que viessem para junto dele. Já começa aqui com uma mensagem poderosa para mim e para você. Porque para a gente poder vencer todas as coisas, temos que estar junto dele. Quer para que exerçamos um ministério, quer para que a nossa vida seja um ministério, temos que estar junto dele. Então, ele designou 12 para estarem com ele e para os enviar com o propósito de pregar e também a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que Jesus designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, ou pequena pedra, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Esses nomes que Jesus vai acrescentando aqui são nomes que falam muito das características da personalidade de cada um. Também André, Felipe, Bartolomeu. Esse Bartolomeu é Natanael. Eu não sei se vocês se lembram quando o Senhor Jesus disse que Natanael era um homem íntegro, justo, e falou para Natanael que ele viria os céus abertos e anjos subindo e descendo. Esse Bartolomeu é o Natanael. Mateus é o Levi, cobrador de impostos. Tomé, também chamado Dídimo. Tomé é aquele que, quando o Senhor Jesus ressurreto se apresenta aos discípulos, ele diz: se eu não tocar nas feridas, se eu não tocar do lado dele, nas mãos dele, eu não vou acreditar. E o Senhor Jesus ressurreto entra naquele ambiente e diz: aí, Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram e creiam, mas toca aqui, pode tocar. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote. O Zelote era um partido político, e Simão era conhecido como esse Zelote. Simão Zelote era conhecido como um homem de extrema esquerda, que foi envolvido pelo amor de Jesus e se tornou um profeta, um pregador da palavra, um apóstolo. Esse outro que a gente apresentou aqui para você, o Tadeu é Judas. Judas Tadeu, que também era irmão do Senhor Jesus. Ele é conhecido como Judas Tadeu, irmão do Senhor Jesus. E quem mais? Vamos lá. Tadeu, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Tomé é interessante porque tem uma passagem nas Escrituras que fala dos discípulos do Senhor, dos apóstolos, assim,
de uma maneira muito especial. Porque Tomé diz assim, lá está em João 14, quando Tomé faz uma pergunta para Jesus, ele diz assim: Senhor, para onde é que o Senhor vai? Como nós saberemos o caminho? E foi para ele que Jesus deu essa palavra: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por meio de mim. Felipe é outro personagem fantástico que tem experiências grandiosas com o Senhor Jesus, e ele uma vez disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Um pergunta: a gente não sabe qual é o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho. O outro diz: então nos mostra o Pai. E Jesus diz assim para Felipe: eu estou com vocês, tenho andado com vocês. Quem vê a mim, vê o Pai. Em mim estão as obras, estão a palavra do Pai, as obras do Pai se manifestam através de mim, Felipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Judas, esse que é irmão do Senhor, ele faz uma pergunta interessante. Ele diz assim: Senhor, como é que o Senhor vai se manifestar a nós? O Senhor está falando que vai se manifestar para o mundo, como é que o Senhor vai se manifestar a nós? E Jesus diz assim: olha, Judas, eu e o Pai habitaremos em vocês e faremos em vocês morada, e eu vou derramar sobre vocês o meu Espírito. Esses homens, esses 12 que Jesus designa e coloca nomes junto, nomes que demonstram características de personalidade, são homens que, a partir desse momento, porque aprenderam a andar com Jesus, porque esse é o segredo, viu? O segredo desse texto está aqui, ó, no versículo de número 13. Ele subiu ao monte e chamou eles para que junto dele estivessem. A gente só pode vencer o mundo, vencer a nós mesmos, vencer todas as oposições, vencer todas as situações, se a gente viver junto com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos chama a nos relacionarmos com Ele. E ao lermos o Evangelho, como estamos lendo aqui o Evangelho de Marcos, aprendendo a palavra de Deus, a gente vê que é este o chamado de Jesus para mim e para você, para que juntos possamos andar com Ele e aprender dele. Aí, versículo 20 diz assim: então, depois de ter chamado esses, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluía de novo, de tal modo que nem podiam comer, porque todo mundo queria tocar, todo mundo queria ouvir, todo mundo queria experimentar aquilo que a religião não oferecia, aquilo que eles não encontravam nos escribas, nos sacerdotes, eles não encontravam na espiritualidade presente daquela época, daquela era, o que Jesus oferecia. Todo mundo vinha até ele. E, de repente, os parentes de Jesus ouviram que Jesus estava ministrando, e eles saíram da onde eles estavam com a intenção de prender Jesus. Porque eles diziam assim: esse cara endoidou a Maria, alguns irmãos do Senhor. Eles simplesmente resolveram boicotar o ministério de Jesus. Você já teve oposição na sua casa? Aqui, Jesus está recebendo uma oposição da sua própria casa.
A Bíblia nos diz em outra passagem que ele estava ensinando aqui na casa, talvez seja a casa de Pedro, e quando chega a sua mãe, seus irmãos, diz assim, e mandou chamar Jesus. E chegaram dizendo assim para Jesus: sua mãe, seus irmãos estão lá fora, estão te chamando, porque a intenção deles era calar Jesus. E Jesus olha para a galera que está ali aos seus pés e diz assim: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra, que vivem a minha palavra, que ouvem a palavra daquele que me enviou. Então os parentes de Jesus, quando ouviram que a multidão estava vindo até o Senhor, porque ele estava manifestando a revelação do próprio Deus, saíram com a intenção de prendê-lo. Os escribas, que também tinham descido de Jerusalém, começaram a dizer: esse cara está possuído de demônios. Ele é o maioral dos demônios. Ele expele demônios por demônios. Então Jesus está aqui manifestando a vida de Deus, e na sua casa há oposição. A religião se opõe. Você já foi chamado de endemoniado? Eu já fui chamado de endemoniado. Disseram que eu tinha demônio. Também já praguejaram tanto contra mim já. E aí eu digo assim: meu Deus, que bom que estão praguejando, porque se fizeram isso com o meu Senhor, quer dizer que o Espírito que está em mim é o Espírito do meu Senhor, e vou continuar aqui quietinho na presença do meu Senhor. Você vê os escribas dizendo: o que opera nele é o espírito de Satanás. Então Jesus, convocando-os, disse assim, por meio de uma historinha, de uma parábola: como é que pode Satanás dar ordens para que Satanás saia? Satanás não é tão idiota como vocês da religião, que ficam buscando partidos. Satanás, ele pensa melhor que vocês. Vocês ficam aí divididos em partidos, em eu gosto desse, eu não gosto daquele. Vocês ficam aí dividindo a opinião. Vocês são aliados do diabo no sentido de serem divisores, partidaristas. Agora eu quero dizer para vocês que Satanás é mais inteligente que vocês. Como é que pode Satanás expelir Satanás? Ele sabe que se um reino estiver dividido contra si mesmo, esse reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida, essa casa não vai permanecer. Então, se Satanás se levanta contra si mesmo, ele está dividido, ele não pode subsistir, mas perece. Ele estava dizendo isso porque ele estava operando milagres, expulsando demônios, repreendendo as trevas, manifestando cura, colocando os espíritos malignos para fora das pessoas. Aí ele diz assim: eu sou o mais valente. Ninguém pode entrar na casa de um valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo. Só aí então poderá saquear a casa. Em verdade eu digo algo para vocês: tudo será perdoado aos filhos dos homens. Tudo. Deus perdoa tudo. Os pecados, as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito não tem perdão. Se torna réu do pecado eterno. O que Jesus estava dizendo aqui? Jesus estava dizendo: vocês sabem o Espírito que opera em mim. Tem muito crente que fica debaixo de culpa, de condenação, pensando que pecou contra o Espírito Santo porque falou mal de alguma coisa, porque... Nossa, já vi tanto crente
tanto cristão debaixo de julgo, de pressão, de culpa, porque se masturbou, porque sei lá, tem tanta ideia louca nesse mundo gospel. Ai, falou contra o pastor ungido de Deus, e porque falou contra unção, vai estar aí debaixo do pecado, do espírito. E não, aqui o pecar contra o espírito do Senhor, que Jesus está acusando de maneira veemente, mostrando para a consciência dos religiosos, é que eles tinham conhecimento quem Jesus era. Eles tinham conhecimento de que Jesus, ele era não só aquilo que se manifestava através dele, mas que ele era o ungido e que ele era aquele que falava a verdade, porque os religiosos estavam cheios de inveja. E mesmo conhecendo que Jesus e o que nele operava vinha de Deus, para que eles não fossem colocados de lado pelo povo que estava agora buscando Jesus e as manifestações de Jesus, eles, tomados de inveja e de manipulação, eles se unem contra o Senhor e dizem: o que opera nele é de Satanás. Parece... Gente, o pessoal fala: o senhor parece estar amargo. Eu não sou amargo, eu sou profeta. E eu estou falando da verdade do Evangelho, e algumas pessoas não entendem e não discernem a verdade. Mas quando você... Faz 33, quase 35 anos que eu sou pastor. E eu tenho visto nesse mundo religioso uma maldade e uma perversidade tão grande. E quando a gente volta para o evangelho simples como esse, a gente percebe que nada mudou na mente dos religiosos. Eles são capazes de sufocar a vida, são capazes de manipular, de blasfemar, são capazes de imprimir culpa, são capazes de excluir, são capazes de trabalhar com todas as formas e meios para apagar a ação do Espírito naqueles que são quebrantados de coração. Por isso Jesus, de maneira veemente, está os confrontando, dizendo: olha, o que vocês estão fazendo, a resistência que vocês estão fazendo, elas é contra o Espírito. Porque vocês estão dizendo que o que está em mim é o espírito imundo. Mas o que opera em mim é aquilo que vem de Deus. Então, quando estava tendo essa confrontação, chega a mãe de Jesus e seus irmãos, fica lá do lado de fora e mandam chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. E Jesus disse: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar para os que estavam assentados ao redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Este é o Evangelho de Jesus. E Jesus aqui está nos ensinando que neste mundo teremos oposições. Teremos oposições internas, dentro de casa, oposições que se levantarão dentro dos ambientes religiosos, oposições que virão de todos os lados. E Jesus está ensinando os discípulos que ele chamou o segredo para vencer
todas as coisas é vocês estarem junto de mim. Se vocês estiverem junto de mim, vocês terão autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos, trazer manifestações do reino. Mas entendam, haverá oposições. Eu vou dar autoridade a vocês. Eu vou vesti-los com uma capacidade de ministrar às pessoas. E elas verão, através de vocês, que vocês andam comigo. Que vocês falam a palavra que eu falo. Que vocês exercem o mesmo ministério que eu exerço. Que o Espírito que habita em mim, habita em vocês e opera através de mim, através de vocês, porque o Pai está em mim e o Pai opera através de vocês. E as palavras que eu lhes digo procedem daquele que me enviou. E porque eu os designo, eu coloco sobre vocês esse ministério, eu quero que vocês aprendam a andar junto de mim. Sabe por que você vê muita ministração de operações de milagres por aí? E daí você vê que aquele líder caiu, aquela pessoa pecou, aquela pessoa roubou, aquela pessoa fez isso, e é uma centena de escândalo, ao ponto de o testemunho, porque esse chamado de Jesus aqui, de exercer um ministério de autoridade, nada mais é do que, não é para ficar só expelindo o demônio e curando enfermos. É para que as pessoas olhem para os discípulos e vejam que neles opera a manifestação daqueles a quem ele anda junto. Os discípulos, eles estavam andando com Jesus e por isso operavam junto com Jesus. Agora você vê muitos sinais acontecendo na nossa era, no nosso tempo, em que Jesus levanta a voz no Evangelho dizendo: naqueles tempos muitos virão em meu nome, curarão enfermos, ressuscitarão mortos. Já pensou nisso? Eles vão fazer sinais ao ponto de enganar até os escolhidos. Não sigam esses, porque eles praticam a iniquidade. Então, como é que eu conheço quem tem autoridade? Eu conheço quem tem autoridade não pelos sinais que ele opera. Eu conheço quem tem autoridade se ele anda junto de Jesus. Aqui é a chave para que o discernimento se abra para você. Você vai conhecer um homem e uma mulher de autoridade, e você vai ser um homem e vai ser uma mulher de autoridade se você entender que Jesus te chama para andar junto dele. Andando com ele, oposições virão, mas manifestações de graça ocorrerão.